Boa noite a todos, a todas, né? Que esse grupo hoje é seleto de mulheres, eu acredito que tem bastante mulheres, porque é do programa Estrelas, e eu estou muito feliz e honrada de estar aqui com todas vocês. E eu falo que hoje o tema é um tema que tem muita importância, muita relevância, né? Principalmente para o público feminino. E hoje nós vamos desvendar esse tema, né? Que é um tema realmente que vai tocar o coração aí das mulheres. E como nós falamos, né? A beleza é aquela que realmente vem de dentro para fora, né? Como o Nilson falou, é que não é a beleza do coração, do sorriso, mas tudo influencia, né? Porque nós vamos falar daquilo que vem de dentro, né? E para começar, eu quero fazer uma pergunta aí para as mulheradas. Podem usar o chat, pode usar a caneta, porque nós vamos aprender hoje. A live hoje realmente vai ser uma aula. Eu quero perguntar o seguinte: quantas de vocês já se sentiram cansadas, inchadas, com a pele sem brilho, ou o cabelo caindo, e pensaram que isso era normal, que era normal da vida adulta? Eu quero dizer uma coisa para vocês, pessoal, que isso não é normal, não se acostumem com isso. Tudo isso são desequilíbrios, e pode ter certeza que cada sintomas desses tem uma causa, certo? E o mais importante é que existe solução para cada um desses sintomas. Então, não fiquem tristes, comecem a ficar felizes, porque vocês vão entender qual é a causa de tudo isso e como que a gente pode tratar ou amenizar cada um deles. E a solução, pessoal, não é mascarar, pode ter certeza. O que a gente vê hoje é que as pessoas, os profissionais, eles mascaram o problema, eles não vão buscar a fundo a causa de cada um desses problemas. Eu, como nutricionista clínica integrativa, a minha missão é ir além dos sintomas. Por quê? Porque a verdadeira beleza, aquela que irradia, ela começa nas células e ela começa também nesse equilíbrio interno. E é exatamente isso que nós vamos aprender hoje. Continuando aqui a nossa jornada, eu convido você, mulher, a olhar para o que eu chamo de grito do socorro feminino. Muitas de vocês já se identificaram, eu vi, né, com a pergunta inicial, várias colocaram ali a mãozinha, que se identificaram. Então, exatamente, pessoal, são os sinais que o nosso corpo envia quando não vai bem. Então, eles não são apenas incômodos, eles são mensagens claras. Eu falo muito que nós devemos se autoconhecer, e quando o corpo ele começa, né, a emitir esses sinais de alertas, eles são mensagens muito claras. Então, não ignorem esses sintomas, não ignore o inchaço, não ignore o cansaço, não ignore uma noite mal dormida. Por quê? Porque nós estamos, né, falando de uma fadiga que não passa. Após o descanso, e um inchaço que parece que faz parte de todos os dias. De vez em quando, uma noite mal dormida, ou um inchaço na barriga, ou uma retenção de líquido, é normal, mas esse inchaço, essa fadiga e esse sono que eu estou falando aqui, que nós chamamos de inflamação crônica, ele pode sim ser uma disfunção no seu corpo. E muitas das vezes, nesse nosso meio integrativo, né, nós chamamos essa fadiga de disfunção adrenal, nós chamamos de fadiga adrenal. O que é isso? Ela é entendida como um estado onde as nossas células, né,
que as adrenais, elas ficam localizadas acima dos nossos rins. Então, essas glândulas, elas têm a capacidade de produzir os hormônios. E quando eles estão em desequilíbrio, o que que acontece? Principalmente, né, a gente vê logo as pessoas com problema na tireoide, que a tireoide, eu chamo que ela é um maestro ali do nosso metabolismo. Então, se tem essa disfunção, o nosso corpo ele já vai começando a sentir que não está bem. E aí, o que que acontece? Vem queda de cabelo, a pele ela vai ficar sem brilho, e tudo isso que reflete, né, são espelhos da nossa saúde interna. Cabelos fracos, peles opacas, elas podem sim sinalizar deficiências nutricionais importantes. E uma delas é a falta de ferro, de zinco, de vitaminas do complexo B, ou até mesmo o desequilíbrio hormonal, como nós acabamos de mencionar. E aqui também entra o colágeno. Por exemplo, o colágeno ele faz parte da nossa estrutura, né, a estrutura da nossa célula, da nossa pele. E esse colágeno, para produzir naturalmente, ele depende de uma vitamina, que é a vitamina C, e outros nutrientes para produzir esse colágeno adequadamente. Então, se falta matéria-prima, a fábrica também ela não vai funcionar bem. E aí eu falo também, pessoal, na dificuldade extrema, que é eu vejo isso todos os dias, a reclamação, principalmente, né? A mulherada fala que o que fazia antes, há 10 anos atrás, não consegue fazer depois de um determinado tempo, depois dos 40, né? A dificuldade é muito grande para emagrecer. Então, às vezes a pessoa fala, eu não como nada, não como menos e realmente não emagreço. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que isso não é questão de comer menos. E muitas das vezes é o corpo que está em estado de alerta. Tá? Então, ele está passando um sinal para você, ele está querendo se comunicar com você e muitas das vezes nós não damos ouvidos, não entendemos esse pedido de socorro do corpo. E aí começa, né, ansiedade, baixa autoestima, e isso tudo está ligado com a nossa saúde física, com a nossa beleza. E eu falo também, pessoal, que eu vou falar bastante ainda nessa aula sobre o desequilíbrio do nosso intestino. Então, o nosso intestino ele é responsável por várias questões, e uma delas é a produção de neurotransmissores, como a serotonina. Então, isso vai impactar diretamente no nosso bem-estar. Você já viram alguma mulher bonita, enfesada, com a cara feia, mal-humorada? Não tem como ser bonita desse jeito, vocês concordam? Então, quando nós nos sentimos bem, isso por dentro, né, pessoal, que nós estamos falando aqui de uma saúde interna mesmo. Imagina aquele intestino funcionando perfeitamente, aquele sono tranquilo, sem aqueles picos hormonais, principalmente a mulher na menopausa, né? Então, tem uma noite mal dormida. Imagina como que isso reflete no dia a dia. E ao contrário disso, quando está tudo equilibrado, nós temos o quê? Mais confiança, né? A forma como nos vemos, até mesmo quando nos olhamos no espelho. Então, esses são sinais de alerta que o seu corpo está tentando falar com você. E a beleza, eu falo, não é só estética, é um reflexo realmente de vitalidade, de energia e saúde plena. Essa informação é verdadeira, quando que eu devo começar a usar o colágeno, mas o que eu quero fazer uma ressalva é, se você não preparar esse terreno para receber, de nada vai adiantar.
Até porque nossa vida, né, é um estresse no nosso dia a dia, a alimentação, a falta de atividade física, o sono desregulado, o intestino. Então, nós precisamos entender como preparar essa base, que é o nosso terreno biológico, para a absorção desses nutrientes. Então, quando falamos do colágeno, temos ali uma janela de oportunidade maior, né, que é depois aí dos 19, 20, 25 anos, já vai começar diminuindo, mas eu preciso, sim, de outros nutrientes para que o meu corpo também produza colágeno, né? Assim como a vitamina C, como nós citamos. Outro ponto, às vezes as pessoas compram um potinho de um suplemento, né? Uma vitamina C, um ômega 3, um magnésio, enfim, um pote de colágeno, aí toma o produto um mês e fala assim, aí vai no espelho e fala assim, ih, o produto não presta não, porque não me fez efeito. Existe um tempo médio, né, para a pessoa preparar o terreno e depois começar a ter um resultado, porque a célula ali na pele, em média, 21 dias para estar regenerando, mas mesmo só um ciclo de regeneração já não vai dar o resultado, às vezes, que ela esperava, porque foram sequelas de anos, né, e que ela vai ter que fazer essa reconstrução, né? É contínuo, né? O uso das suplementações, elas devem ser contínuas. Tudo acontece em um ciclo no nosso corpo, né? Então, todas essas funções de regeneração, de ativação, de metabolismo, é contínuo, certo? Então, se o nosso corpo, dando sequência aqui no nosso assunto, se ele já está dando sinais, eu pergunto de onde de fato vem essa verdadeira beleza, né? A resposta está na frase que eu tanto acredito. Eu vivo falando, a beleza feminina, ela não começa na maquiagem. A verdadeira beleza, ela começa realmente nas nossas células. É ali que nos diz se nós temos uma idade biológica boa, né? Não sei se vocês já viram, sei que eu já vi bastante pessoas que você olha para a estrutura, né, para a fisionomia e não bate com a idade que a pessoa tem, né? Você olha e realmente você vê a perda de colágeno, as rugas e outras questões. Então, agora imagine o seu corpo, né? O seu corpo é como uma casa, nós acabamos de falar isso. Se a fundação está fraca, se os tijolos não são de boa qualidade, a casa não será bonita nem resistente. E essa casa é o quê? Nosso corpo. Então, não importa quão bom você a pinte por fora. Então, imagina só, nós não arrumamos o nosso terreno, não preparamos essa base para receber a suplementação e não vamos ter a devida absorção desses nutrientes. Então, as nossas células são os tijolos da nossa casa. A saúde das nossas células, o equilíbrio hormonal são a fundação. Então, as células saudáveis, elas funcionam na sua capacidade máxima. Por isso que nós falamos muito em rejuvenescimento, em ativar a energia celular. Hoje a gente sabe que não é mais só nutrição, é muita questão de renovação celular. As pessoas hoje não querem mais só se nutrir, elas querem entender como faz para chegar a 100 anos com uma idade biológica, né, parecido com 80 e tudo funcionando. Aqui, igual a dona Giovanira, olha que coisa maravilhosa. Carinha de 40, né, com quase 80, quem é que diz? Exatamente. Eu quero falar também de um ponto principal, que é a questão do intestino. O intestino, ele é o nosso segundo cérebro. E eu diria que é o jardim da nossa beleza. Já imaginou alguém aqui com o intestino preso? Se alguém tem intestino preso, coloca a mãozinha aqui e me fala. O intestino saudável, pessoal, ele vai absorver tudo que você come, os nutrientes da suplementação. O intestino saudável, ele vai eliminar as toxinas, ele vai ajudar a produzir substâncias que vão regular o nosso humor e a nossa imunidade. Vocês sabiam por que a gente adoece? Quando a imunidade baixa.
E quem regula a nossa imunidade é o nosso intestino. E aí, como está o seu intestino? Se o seu intestino não está funcionando bem, você não absorve as vitaminas, os minerais, e não absorve nada do que você come, né? E ainda mais, o corpo ele vai começar a acumular as toxinas, e isso vai refletir aonde? Na pele, no cabelo, e a falta de energia. Então, não tem como ter beleza feminina se eu não tratar de dentro para fora. E aí vem a questão da inflamação. Muitas pessoas hoje já ouvem isso. O que é uma inflamação? Inflamação, ela não é aquela dor aguda que às vezes as pessoas sentem. Tá inflamado meu joelho, tá doendo. Existe, pessoal, uma inflamação de baixo grau que age silenciosamente. Então, ela corrói a nossa saúde e a nossa beleza. E ela é causada por o quê? Adivinha? Quem imagina essa inflamação? O que causa essa inflamação no nosso organismo? Coloquem aí. Colocaram o açúcar, né? A nossa má alimentação. E aí depois vem o estresse, depois vem o sono inadequado e as toxinas. Então, essa inflamação, ela vai fazer o quê? Ela vai acelerar o envelhecimento. Agora, vocês já ouviram falar? Come açúcar demais, envelhece mais cedo. Então, essa má alimentação, ela vai fazer isso. Ela vai trazer essa inflamação crônica de baixo grau no nosso organismo. E se acelera o envelhecimento, ela também vai dificultar o emagrecimento e ela vai comprometer a vitalidade das nossas células. E aí a pessoa vai chegar, né, com 100 anos, vivendo acamado, vivendo em cadeira de rodas, porque não vai aproveitar esses 100 anos que foram acrescentados. Então, quando você cuida, né, quando você planta esse jardim de dentro para fora, com muita atenção, isso vai acontecer com que você vai refletir aí nos 100 anos com mais vitalidade, dormindo bem, andando, se movimentando. Então, é crucial que a gente entenda essa inflamação, né? Então, isso é um passo muito grande para que a nossa beleza ela comece a irradiar de dentro para fora. Se eu entender isso, eu vou olhar para a minha alimentação de uma forma bem diferente, e no final a gente vai entender mais sobre isso. Doutora, no final a senhora vai estar associando algumas indicações, alguns protocolos relacionados, por exemplo, aqui ao que estimula, ao que dá suporte para a nutrição, para a regeneração celular, para o trato do intestino, para tudo isso que a senhora está falando, ou aqui eu já posso pedir algumas dicas? Com certeza, no finalzinho. Eu vou estar passando de uma forma geral e eu peço que todo mundo anotem e que já comecem a observar e fazer anotações também. Então, vamos falar aqui do esgotamento da mulher moderna, tá? Quem acredita que isso é a realidade de muitas mulheres? Se vocês conhecem alguém, levantem a mão, porque o esgotamento da mulher moderna, a gente, às vezes, normaliza isso. Acha bonito, né? Minha agenda está cheia, na correria do dia a dia. Hoje o luxo é dizer que a agenda está lotada, né? Então, vamos lá. O esgotamento da mulher moderna. Nós vivemos em uma sociedade que exige muito de nós, mulheres. E a realidade da sobrecarga, ela é palpável. Então, conciliamos carreiras de trabalho, muitas vezes com jornada duplas. Somos as principais responsáveis pelos filhos, pela gestão do lar. E não raro pelo apoio à família estendida. E essa sobrecarga constante, ela gera o quê? Nós acabamos de falar. O estresse crônico, e tem um impacto profundo na nossa saúde. E o que acontece? Como eu acabei de falar, começamos a normalizar
os sintomas, que na verdade são os alarmes. Quando o nosso corpo ele dá sinais, ele já está pedindo o quê? Socorro. E aí acontece compulsão, né? Ansiedade, isso se tornam diárias, muitas vezes como uma forma de lidar com o estresse, aí vem retenção de líquidos, e impacta diretamente também no ciclo menstrual, e tudo isso, pessoal, tem um fator nutricional. Eu falo que por trás de qualquer doença existe deficiência nutricional. E até mesmo, né, todos esses desequilíbrios hormonais, isso vem através da inflamação. Resistência à insulina, né? Isso também dificulta o emagrecimento, aumenta o risco de doenças crônicas, muitas vezes passa despercebido e a pessoa só vai se dar conta quando chega no consultório médico e os exames estão alterados. Mas o corpo ele já vinha dando sinais há bastante tempo. A pessoa acorda como? Sem energia. Muitas mulheres já se acostumaram a iniciar o dia exaustas. Dormiram e não descansaram. E aí, como que acontece? Durante o dia, elas ficam como? Dependentes de café ou energéticos. E não observa, não vai atrás de entender por que estão sem energia. Mas eu quero que vocês gravem essa frase. Não é normal viver cansadas. Não é normal viver inchadas. São sinais do que o seu corpo está lutando para se adaptar a um estilo de vida que está esgotando. Pessoal, todos os dias eu recebo no meu consultório pessoas com esses sintomas. E o pior é que são mulheres que se alimentam bem, que se suplementam bem. Mulheres com 40 anos a mais chegam desesperadas, que não têm energia, que não dormem bem, que o intestino não funciona e não sabem mais o que fazer. E o metabolismo realmente começa a travar. E isso acontece realmente diariamente, mas não é normal viver cansada. Para tudo isso, tem uma causa e tem um tratamento. Inimigos da beleza da mulher. Agora que nós já entendemos sinais de alertas, sobrecargas da mulher moderna, vamos identificar quais são esses inimigos da mulher moderna. São fatores que muitas vezes estão presentes no nosso dia a dia, que silenciosamente sabotam a nossa vitalidade. Qual que é? Alguém já falou ali no slide passado, e aqui o primeiro deles, desse inimigo da nossa saúde, da nossa beleza, está o açúcar e os processados. Então, eles são verdadeiros vilões. O consumo excessivo de açúcar, alimentos ultraprocessados, não só contribui para o ganho de peso, que as pessoas acham, eu estou comendo muito, vou ganhar peso. Mas não se enganem, não só contribuem para o ganho de peso, mas também alimenta a inflamação do seu corpo. Então, essa inflamação é um dos maiores inimigos do nosso colágeno. Por quê? O colágeno, ela é a proteína que vai dar firmeza na nossa elasticidade da nossa pele. Mas pensem no processo de glicação. O que é isso? É onde o açúcar se liga na proteína e ali eles vão formando os produtos finais dessa ligação são a glicação avançada, que se chama dos anti-ages, né? Que ele enrijece o colágeno e a elastina, e isso começa a aparecer o quê? Rugas, flacidez, e literalmente destrói o colágeno da pele. E isso somente a essa glicação de açúcares e alimentos ultraprocessados se ligando à proteína. E isso a gente vê constantemente, né? As pessoas se alimentando disso. Então, é muito mais sério do que a gente pensa. Eu vou comer um biscoitinho de vez em quando, ou um bolo, mas isso vai, a longo prazo, vai sendo visível, pessoal.
Às vezes você se olha no espelho e não entende por que o cabelo ficou branco, não entende por que envelheceu muito rápido. E o outro inimigo da nossa beleza é o estresse crônico, né? Em pequenas doses, o estresse ele pode até ser motivador, mas quando ele se torna crônico, desregula o cortisol, o nosso hormônio do estresse, e os níveis elevados desse cortisol podem levar ao acúmulo de gordura abdominal. Quem aí já que não consegue acabar com a gordura abdominal? Então, cada vez que o seu colesterol é exagerado, aquela gordura abdominal, aquela gordura ela vai se acumulando aqui no seu abdômen. E essa gordura, ela acelera também o nosso envelhecimento, né? Chamado estresse oxidativo, gerado pelo estresse crônico, ele vai danificar as células e o DNA. Então, esse impacto é diretamente, né, na renovação celular e a vitalidade da pele e do cabelo. E o outro fator é o sono. Dormir mal, aliás, dormir bem não é luxo, é necessidade. Muitas pessoas acham que eu deveria não ter nem horas de sono, porque o meu dia não dá tempo de eu fazer as coisas, eu queria nem dormir. Tem pessoas que não dormem, mas se você entender que o sono regular, ele realiza processos vitais no seu organismo, nos seus hormônios, regenera, é essencial para a renovação e para a desintoxicação do organismo. Quando fosse às 22 horas, você já estava desligando o celular e já estava buscando aquela noite de sono. E é claro, né, nós falamos do sono, falamos do estresse, dos ultraprocessados, dos açúcares, e agora eu falo novamente no intestino desregulado. Se eu tivesse que dar uma mensagem final para vocês, se nós fôssemos terminar nossa mensagem aqui, o que eu diria para vocês? Cuide do seu intestino. A saúde, ela vai começar ali com a saúde do seu intestino. Se você está com o cabelo frágil, com a pele seca, as unhas quebradiças, olhe para o seu intestino, porque o que você está comendo não está sendo adequadamente absorvido, as vitaminas, os minerais, até mesmo as pessoas que comem de forma saudável. Se o intestino não estiver funcionando, de nada vai adiantar. Ainda tem a questão das bactérias, né? O desequilíbrio dessas bactérias, elas podem levar a um aumento da permeabilidade intestinal. O que acontece quando o intestino está permeável? As toxinas, né, elas entram na corrente sanguínea e aí causam inflamação sistêmica, e isso manifesta na pele, no cabelo e na energia. Então, o seu corpo, ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar sempre o que está acontecendo lá dentro. E cada um desses inimigos, eles atuam internamente, mas seus efeitos, eles são visíveis. Então, quando você se alimenta de ultraprocessados, quando você vive nesse estresse, com o intestino desregulado, isso tudo vai refletir na sua beleza, e não tem como. Às vezes a pessoa diz assim, hoje eu estou me sentindo muito mal, vai lá no cabeleireiro, faz o cabelo bonito e posta aquela frase, né? Ninguém segura uma mulher com cabelo arrumado. Gente, eu não sou contra. É claro que nós devemos ir na manicure, arrumar o cabelo, fazer os procedimentos estéticos, mas o que eu estou falando aqui hoje é que de nada adianta se você está inflamada, se você não cuidar da base, porque não é mascarar alguma coisa, é buscar realmente a causa disso aí e cuidar. Então, falo que o intestino, ele realmente, ele é o jardim da nossa saúde feminina. Quando eu nunca vou me cansar de repetir que o nosso intestino, ele deve ser prioridade no nosso corpo, devemos olhar ele com outros olhos, porque quando esse intestino está inflamado, nosso corpo todo sofre, não só a beleza, mas o corpo todo.
E, realmente, o intestino saudável, ele vai fazer a absorção correta do que você come, ele vai nutrir. Às vezes você diz assim, olha, o meu cabelo está muito quebradiço. Por quê? Porque aquilo que você come não está conseguindo nutrir os seus órgãos vitais. Como que vai chegar, né? Como que vai sobrar nutriente para chegar no seu cabelo? Como que vai sobrar nutriente para chegar na sua unha? E aqui, pessoal, entra o nosso intestino, ele vai absorver o selênio, o zinco, as vitaminas do complexo B e a vitamina C também. E ele também é responsável por eliminar as toxinas e pelo equilíbrio do nosso sistema imunológico. Então, quando esse intestino está inflamado ou com desbiose, há um desequilíbrio entre essas bactérias boas e ruins. As consequências impactam diretamente no nosso bem-estar. Aí vem pessoas mais enfesadas, pessoas reclamonas, pessoas mal-humoradas, tudo isso por conta desse desequilíbrio. Até mesmo pessoas que têm candidíase de repetição, as mulheres, né, que têm candidíase de repetição, isso pode ser ligado às bactérias intestinais, inclusive pelo alto consumo de açúcares e ultraprocessados. Anotem aí, se você tem candidíase de repetição, retirar alimentos açucarados e ultraprocessados, que você vai ver que você vai melhorar. E também o aumento de acne. Veja que eu falei que o intestino, ele ajuda a eliminar toxinas. Então, se você não tem um intestino que elimina toxinas, isso vai refletir na sua pele com o aumento de acne. Por quê? Porque a pele, ele é um órgão de eliminação. E quando esse intestino, ele não consegue dar conta de eliminar o que está retendo dentro do intestino, quem vai assumir a função é a pele. E aí resulta em inflamação cutânea e a acne. A acne é uma delas, bem visível. Então, se você vê alguém que está com acne, que já olhe para o intestino dessa pessoa, comece a tratar o intestino e não a causa, não começar tratando os sintomas. Melasma também, ele pode ser agravado pelos desequilíbrios hormonais, inflamações sistêmicas, ambos influenciados pela saúde intestinal. Coisas que as pessoas nem imaginam, né? Estão com melasma, estão com acne, vão lá e procuram uma pessoa responsável por cuidar, e ali sai com produtos para passar na pele e não cuida do intestino. E a retenção de líquido também está ligada a um intestino disfuncional. E aí também, pessoal, eu falo muito da compulsão alimentar. Quando eu começo a fazer tratamento, que as pessoas têm compulsão alimentar, eu já trato logo diretamente o intestino, para que o nosso intestino, como ele produz ali 90% dessa serotonina, quando ele está inflamado, a pessoa começa a sentir muita vontade de comer, e principalmente comer açúcares, doce. Então, quando você cuida das bactérias desse intestino, quando você desinflama, aquela vontade compulsiva de doce, talvez era só vermes ali dentro querendo se alimentar. E aí, pessoal, o que acontece? As pessoas que têm o intestino travado, elas também não conseguem emagrecer. Só um minutinho, eu vou pegar uma água aqui, tá, pessoal? Eu não consigo emagrecer. O meu organismo parece que travou, desacelerou. Então, sempre que eu recebo alguém no meu consultório com essas reclamações ou com esse problema, o que eu faço? Observar o intestino. Então, quando você começa a melhorar toda essa parte intestinal, tudo mesmo, tudo que você vier fazer vai absorver muito melhor, e aí você vai ter um resultado muito melhor, tanto no sono, nas dores, na questão hormonal, na falta de libido, isso tudo vai melhorar. E aí entra aqui a questão dos hormônios, né? Eu chamo que os hormônios, eles são os comandantes do nosso corpo, né?
eles são os maestros. Por quê? Nós temos uma orquestra interna, e quando eles estão desregulados, todas as funções fisiológicas elas ficam desreguladas também. Então, eles desequilibram o corpo. E isso a gente pode observar imediatamente. E vamos entender como que os nossos hormônios, eles comandam. O que eles são responsáveis? Eles são responsáveis pela nossa energia, pelo nosso metabolismo, e os hormônios tireoidianos, eles ditam como a velocidade que o seu corpo queima a caloria e as energias. Então, se você está com o metabolismo lento, observe os seus hormônios tireoidianos. Então, eles desequilibrados, eles vão fazer o quê? Eles levam a fadiga, dificuldade para emagrecer, eles também influenciam diretamente no humor e no bem-estar, assim como o estrogênio, a progesterona, a testosterona e o cortisol. Quando eles estão em desarmonias, eles podem causar irritabilidade e até mesmo depressão. E muitas das vezes isso passa despercebido. Você vai no médico, eles olham os exames por alto, e aí a pessoa sai de lá, eu estou dentro da referência e acha que está tudo bem. E os problemas, eles continuam ali. Eu falo isso porque eu atendo pessoas todos os dias. Esses dias eu atendi uma pessoa dessa forma. Tudo, né, eles falam dentro da referência. Se você for olhar, está para baixo e tem muita coisa a se melhorar até chegar no ótimo. E não é feito. Então, as pessoas, elas vivem sofrendo. A mulherada, elas estão com falta de libido, e isso são modulados pelos hormônios sexuais. Então, o estrogênio, por exemplo, ele contribui para a elasticidade da pele, a testosterona também, em excesso, pode levar a acne, a queda de cabelo. E quais são os sinais de alertas que esses comandantes podem estar em desequilíbrio? A gordura abdominal persistente, especialmente aquela que não cede, né, com dieta nem com exercício, que parece aquela barriguinha de chope, isso pode ser disfunção hormonal. E também o desequilíbrio, né, da resistência à insulina. Pessoas que têm barriga abdominal grande, avantajada, às vezes nem é gordo, né? De assim, eu sou magro de braço, mas a minha barriga, ela não diminui. Resistência à insulina. TPM intensa, cólicas severas, inchaços, alterações de humor. Isso tudo pode ser um desequilíbrio tanto do estrogênio quanto da progesterona. E hoje a gente ouve falar muito disso. Antigamente a gente não via, a gente tinha vários mitos, que fazer reposição hormonal poderia causar câncer, e hoje a gente sabe que isso são mitos e que os hormônios, eles são vida. Se você vê uma pessoa mais idosa morrendo, é falta de testosterona, é falta de hormônio, certo? E aí também vem vontade excessiva de comer doce, disfunção do açúcar, tudo isso por uma questão do desequilíbrio dos hormônios. O meu foco, pessoal, aqui, como nutricionista integrativa, é identificar desequilíbrio e fazer uma investigação mais profunda e, em seguida, trazer essa pessoa para melhorar a questão nutricional, depois a suplementação, e aí fazer a mudança do estilo de vida para poder restaurar e trazer harmonia para a saúde dessa mulher que quer, né, se tornar mais linda, mais bela todos os dias. Então, toda vez que a gente olha para dentro e procura buscar entender a causa, nós estamos restaurando um corpo que pode estar em desequilíbrio. E aí, naturalmente, começa aí a florescer uma saúde melhor e uma beleza melhor. E aí, pessoal, entra aqui a nutrição inteligente, a suplementação inteligente. Esse é um ponto que eu falo que ele é crucial. Por quê?
Porque como nós estamos falando de beleza, a beleza que vem de dentro para fora, a suplementação, ela entra como estratégia. E ela é inteligente porque nós temos também ciência aí dentro, tá? Não é só tomar uma suplementação e não cuidar da alimentação que vai ter resultados. Hoje, nós vivemos em uma era onde, infelizmente, muitas pessoas comem, mas não nutrem as células. É isso que a gente viu. As pessoas estão cansadas, estão comendo saudável, mas continuam desnutridas. E o que isso significa? Que mesmo com acesso aos alimentos, a qualidade dos alimentos, eles estão como? Eles diminuem. Por quê? Devido ao empobrecimento do solo, devido ao processamento industrial e ao estilo de vida moderno, que toda vez que nós estamos nessa correria do dia a dia, isso vai aumentando as nossas necessidades nutricionais. Se a gente for observar antigamente, né, como que era a vida de uma pessoa há 40 anos, a necessidade nutricional, se comparando à vida de hoje, era bem diferente. Então, por isso que nós precisamos olhar para a suplementação de uma forma inteligente. Porque se nós não temos uma alimentação adequada, se as nossas necessidades elas aumentaram, isso vai ocasionar o quê? Deficiências. E vai impactar diretamente na nossa saúde, na nossa beleza. E agora vai entrar aqui um ponto crucial que eu quero que vocês anotem, porque essas vitaminas e esses minerais que eu vou falar aqui, eles funcionam muito bem para a nossa saúde e para a nossa beleza. Em primeiro lugar, anotem aí, a vitamina C. A vitamina C, pessoal, ela não é só para quem quer... geralmente as pessoas começam a fazer uso de vitamina C quando estão como? Deixa aí no chat, ver se vocês lembram. Deu um resfriado, começou a gripar, faz o quê? Corre na farmácia. Errado. Tem que fazer antes, não porque está gripado que vai lá tomar vitamina C. Então, a vitamina C, ela é essencial para sintetizar o colágeno, a proteína que dá firmeza, a elasticidade da nossa pele. Ele é um poderoso antioxidante, protege a pele dos radicais livres e ajuda na cicatrização. Então, vocês já aprenderam que não é só para quem realmente está com virose, com gripe. E aí, em segundo lugar, vem a vitamina A. Ela é fundamental para a renovação das nossas células. Ajuda a reduzir rugas finas, melhora a textura e combate acne. Vocês entenderam como que nunca é de forma isolada? Uma vitamina, um mineral, ele sempre vai complementar o outro. Ele vai dar, nós chamamos isso de sinergia. E agora, a vitamina E. Ela é um antioxidante, é lipossolúvel e ela vai proteger as nossas membranas do estresse oxidativo. Então, se eu protejo a minha membrana, eu não vou ter um envelhecimento acelerado. Vem as vitaminas do complexo B. Aqui vem a biotina, a B6, a B12. Ela vai ajudar no cabelo, ela vai fortalecer as unhas e também vai proteger as nossas células e vai ajudar na formação de glóbulos vermelhos que levam o oxigênio para a nossa pele, os nutrientes para a nossa pele. Então, eu fazendo essa composição do complexo B, eu também vou começar a tratar a minha célula, e lá no interior dela, fazendo com que ela gere energia. Aí vem o mineral, o zinco, né? Ele é essencial também para cicatrizar as feridas, e ele protege também a saúde do nosso rosto, né? Contra aqueles sebos que tem na acne. Silício também é muito bom. E o ferro? Muita gente não observa essa questão da deficiência do ferro, sente cansaço, não pode subir uma escada, não pode fazer um treino, que está sempre sem energia. Isso pode estar realmente ligado à deficiência do ferro.
não só a questão da anemia, né? Às vezes vem a queda de cabelo, palidez, fadiga, e o ferro ele é essencial para transportar o oxigênio entre as nossas células. Então, além dessas doses, né, nós precisamos de antioxidantes vitais para combater o envelhecimento precoce. E aqui entra as proteínas de alta qualidade para reparar aí as nossas células. Então, nós estamos aqui falando, né, desses antioxidantes. É importante entender que uma alimentação saudável, o corpo ele pode apresentar realmente essas lacunas nutricionais por conta de tudo isso que nós vimos, do alimento não ter mais a quantidade de nutrição, de nutrientes que nosso corpo precisa. E agora que nós entendemos essa importância, né, dessa suplementação inteligente, vamos falar e consolidar os benefícios estratégicos dentro da nossa alimentação. Nós vimos que o suplemento ele vai potencializar os resultados quando estão associados a quê? Aos nossos hábitos. E isso não existe mágica, tá, pessoal? Eu vou comer errado e vou me suplementar. Não existe mágica. Primeiramente, você desinflama o seu corpo, você se alimenta da forma correta, e aí você se suplementa, que aí a suplementação ela vai agir de uma forma que você vai dizer assim, nossa, eu estou me sentindo bem, estou forte, comecei a fazer a suplementação e agora eu estou bem. Por quê? Os benefícios, eles começam, né, a ser notáveis. Não só na energia, mas como no cabelo, na textura da pele, tudo isso que nós já falamos aqui. Vai reduzir o cansaço, o sono vai melhorar, vai ter mais disposição diária. Isso tudo quando você nutre as suas células. Aqui é uma queixa muito comum, como nós já vimos, né, sobre o emagrecimento, e as pessoas sempre reclamam, entram no processo de emagrecimento, numa dieta, num acompanhamento, e a reclamação, às vezes, é a mesma. Eu não consigo emagrecer. Isso não acontece aqui com a gente, né? A gente sabe, hoje nós temos uma pessoa aqui que vai dar um depoimento maravilhoso, uma mulher linda, e realmente, quando você muda a alimentação, quando você começa a fazer tudo o que nós falamos aqui, o intestino ele melhora, e aí e responde fazendo essa questão de acelerar o metabolismo, e a pessoa começa a realmente emagrecer. E por que acontece isso, pessoal? Porque realmente a pessoa desinflama. O corpo ele vai começar a liberar essas gorduras naturalmente. Não é uma luta contra o corpo, mas uma parceria. Quando você oferece o que o corpo ele precisa, ele responde eliminando o que não serve. Entenderam? Se você fornecer o que o seu corpo precisa, ele vai te responder, eliminando o que não serve para ele. E o que sobra demais no nosso corpo? Qual que é a reclamação? São as toxinas, são as inflamações e o excesso de peso. Então, por isso que eu deixo uma mensagem final para vocês: desinflame. Mulher, você quer florescer? Você quer ficar mais linda? Comece desinflamando o seu corpo. Então, realmente, florescer em saúde, em beleza, em vitalidade. E o emagrecimento, ele vai acontecendo de forma natural quando o corpo está desinflamado. Vamos falar aqui dos 5 pilares do sucesso. Beleza e saúde transbordando. Quando a mulher volta a se sentir bonita, ela volta a se sentir viva, com vitalidade e com energia e com autoestima. Anotem aí os 5 pilares, de forma rápida. Os 5 pilares que você vai precisar para conservar a sua saúde e essa beleza começar a transbordar. Primeira, na minha visão, pessoal, eu quero deixar aqui para vocês essa mensagem, que a beleza, ela não é um padrão, certo?
ela, sabe, esse padrão que é imposto aí pela sociedade. A beleza, ela realmente ela é um reflexo de saúde. E a saúde, ela é interna. E a vitalidade da energia de viver melhor. Então, primeiro, vamos anotar aí 5 pilares. Eu falo, pessoal, que, sabe, quando a pessoa diz assim, ah, está na moda de comer proteína, vocês já ouviram? A dieta da proteína. As pessoas, elas vivem dando nome para os alimentos. Mas para consolidar o que nós estamos falando aqui, eu vou falar aqui e vou deixar os 5 pilares. Eles vão formar a base do seu corpo. Eles vão deixar o seu corpo mais bonito. Ele vai deixar o seu corpo mais vibrante. Muitas mulheres estão tentando emagrecer um corpo que está pedindo socorro. Então, primeiro nós precisamos ouvir esse pedido e agir de forma integrada. O primeiro pilar que eu trago para vocês é a proteína adequada. Mas como que é isso? A proteína, pessoal, da carne mesmo, é a matéria-prima para tudo, para o nosso músculo, para os nossos hormônios, para nossas enzimas, para os neurotransmissores, para o cabelo. Então, coloque aí na sua lista, priorize fonte de proteínas, de carnes magras, de ovos, de peixes, de leguminosa, até se você precisar de whey, de colágeno, coloque aí como prioridade no primeiro pilar. Segundo pilar, lá vem a hidratação. Não esqueça da hidratação, de tomar água. Tem pessoas que não bebem água, então não vão ter energia, não vão ter uma pele bonita, porque a água, ela carrega os nutrientes que nós utilizamos, que nós absorvemos, tanto através da suplementação, quanto da alimentação. Então, coloque aí no segundo pilar a hidratação. Aí o terceiro vem o sono reparador. É crucial você dormir pelo menos de 7 a 9 horas de sono todos os dias. Você deve criar essa rotina relaxante, evitar telas, cafeínas, e o sono vai acontecer ali na regeneração das suas células. E o quarto pilar é o controle inflamatório. Nós falamos muito sobre isso aqui, então você precisa e deve controlar essa inflamação do seu corpo. Como que eu faço isso, doutora Josi? Com alimentação. Nós temos alimentação que, quando nós metabolizamos, o nosso corpo ele fica mais acidificado ou fica menos acidificado. Isso nós chamamos de alimentação de prau negativo. Então, o que vocês vão comer para desinflamar o corpo? Frutas, vegetais, gorduras boas, o nosso ômega 3, as especiarias, e ali você vai evitar os processados, os açúcares, os óleos, e também vai gerenciar o estresse para evitar essa inflamação crônica. E aí, o quinto pilar é a nossa suplementação. Suplementação inteligente, de forma individualizada. Essa suplementação que nós temos, ela vai preencher todas essas lacunas, vai otimizar a saúde intestinal, que são os vitaminas, os minerais, tudo isso que nós falamos aí de uma forma inteligente. Então, você aplicando esses 5 pilares, você vai ser uma mulher mais bonita, mais inteligente e com uma pele mais bonita também e mais nova. E para encerrar a nossa palestra, pessoal, já estamos aqui no limite, né? São 1 hora de palestra. Eu quero deixar aqui uma reflexão para vocês. Essa frase eu carrego comigo. Então, quando vocês lembrarem da doutora Josi, anota essa frase aí. Cada escolha alimentar é uma mensagem para os seus genes. Que mensagem é essa? Ou você alimenta a doença, ou você alimenta a saúde. Toda vez que você olhar para um prato, para um alimento, pergunte a esse alimento: você vai me inflamar ou você vai me curar? Então, isso é epigenética em ação. E a epigenética, ela nos diz o seguinte, que nós não somos reféns da nossa genética.
Nós somos o que nós escolhemos todos os dias para viver melhor. Eu posso chamar uma pessoa para dar um depoimento? Tem tempo ou não? Se ela estiver aí, ela pode dar o depoimento dela, dizer o que aconteceu na vida dela, ficou realmente muito bonita. Ela passou... Com certeza. Bota aí. É a Hilda. Ela passou 4 semanas comigo no desafio do Projeto Verão. A mulher tá linda, gente, muito bonita. Fiquei impressionada, impactada com tudo que eu vi. Hilda, você está aí? Já está liberado o microfone dela. Sim. Pode Boa falar, noite Hilda. a todos. A palavra é sua. Boa noite, doutora. Boa noite a todos. Boa noite. Me conta, mulher, que resultado incrível foi aquele? Maravilhoso, né? Estou maravilhada, muito bom. Mas, assim, devo primeiramente a Deus, né, a doutora e a Like, né, que nos proporcionou esses benefícios, né? Me conta aí, você não acreditava, foi começando, e aí o pessoal foram observando? Eu confesso que eu fiz assim, sem credibilidade, mas assim, da minha parte mesmo, né? Eu dei início, mas é tanto que no início eu não tirei foto, não tirei as medidas, porque foi como assim, né? Eu pensei, vou fazer por fazer, porque eu já havia feito a. Essa é a terceira vez, eu fiz a primeira eu fiz com uma nutricionista na academia mesmo, 30 dias no foco. Já eu fiz a segunda com você e agora a terceira. Mas assim, eu notei resultado, mas eu não peguei firme. Mas essa eu imaginei, eu comecei assim, porque como não tive o resultado que eu estava querendo, eu não dei credibilidade para fazer no início, né? Eu pensei, né? Na verdade eu pensei, mas eu fiz tudo direitinho, do jeito que tinha que ser feito mesmo. Então eu pensei, depois de tudo isso, eu pensei, eu vou pagar o preço dessa vez e vou fazer tudo direitinho. E foi o que eu segui, eu lhe segui da forma que você iria explicando, pondo o cardápio, tudo. Eu digo, eu não vou falhar, eu quero pagar o preço e ver resultado. Eu tomei essa decisão, né, para poder ver, porque eu não estava me sentindo bem. E era E só assim, gordura abdominal, não era, Hilda? Você isso, falou, isso, eu quero, você até falou assim, doutor, eu não quero emagrecer, eu só quero perder a gordura abdominal. Eu isso. falei assim, o caminho é esse, não tem outro caminho. Ah, não é porque não tem gordura no corpo todo que eu vou aplicar algo só para gordura abdominal. A não ser que fosse numa estética e tirasse com a faca, né? É, foi o Então, que eu o pensei. processo era o mesmo. E ali você ficou muito feliz com o que viu, né? Ali, aquelas fotos, você mostrando que antes usava calça e agora só usa com cinto, e a barriga realmente chapada, parece o corpo de uma mulher de 35 anos. Pois é, né? Quantos anos você tem, Hilda, se você não se incomodar? 58. 58 anos, pessoal. Então, eu perguntei para dizer para vocês que não existe desculpa em relação à idade. A pessoa diz assim, eu já passei dos 40, não estou conseguindo emagrecer, mas não existe desculpa. A Hilda, ela treina todos os dias, ela faz a alimentação dela corretamente, né, durante essas 4 semanas, e o resultado foi incrível. As fotos não estão aqui, mas depois eu posso compartilhar, depois vocês vão ver as fotos da Hilda, vocês vão ficar assim, poxa, eu quero um corpo desse para mim, porque realmente é um corpo sarado, deve ter um nível de gordura bem baixo ali, e é isso, pessoal, eu estou muito feliz com o resultado dela, e parabéns, Hilda, mais uma vez. Quero deixar uma mensagem final aqui para vocês. Não espere por uma doença para começar a se cuidar, pessoal. Não espere por um problema estético para buscar soluções. A saúde feminina, ela começa dentro de você. Começa na sua consciência, nas suas escolhas diárias, no carinho e respeito que você dedica ao seu corpo. Boa noite para vocês, gratidão a todos e uma ótima noite.